Meu sugar daddy me pede favores estranhos. O perfil dele no Tinder dizia que ele tinha 45 anos, mas pela aparência parecia ter um pouco mais de 30. Procurando uma sugar baby, $700 por semana, sem sexo. Parecia ser bom demais para ser verdade, mas como eu era uma universitária sem dinheiro, estava disposta a arriscar. Deslizei para a direita e o Tinder avisou que tínhamos dado match. A mensagem dele chegou segundos depois. Oi, querida. Eu estremeci ao ler querida. Odiava aquela palavra, mas $700 era $700. Então deixei pra lá e respondi oi. O nome dele era Jack e ele me disse que tinha a própria empresa, embora nunca tenha explicado exatamente com o que trabalhava. Conversamos por um tempo até que ele me pediu a minha conta do Venmo para enviar o pagamento. Alguns minutos depois recebi a notificação. Fiquei olhando para aqueles $700 por pelo menos 20 minutos, esperando acordar de um sonho a qualquer momento, mas não era um sonho. Você ainda está aí? Abri a mensagem. Sim, desculpa. Se você não se importar de eu perguntar, o que você quer em troca? Fiquei olhando para a conversa até ele responder. Eu só preciso que você faça alguns favores para mim. Aquilo me pareceu que acabaria envolvendo alguma coisa sexual. Tipo o quê? Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso que você faça é buscar uma encomenda para mim. Parecia inocente o bastante, mas eu ainda esperava alguma pegadinha. $700 para buscar um pacote? Qual é? Nem eu era tão ingênuo assim. Nos correios ou alguma coisa assim? Não, vou te mandar o endereço, mas prefiro não fazer isso pelo Tinder. Você tem Kik? Ou pode me passar o seu número? Kik? O que era aquilo? 2011? Resolvi passar meu número. Ele imediatamente me enviou o endereço onde eu deveria buscar o pacote e, logo depois, o endereço da casa dele, onde eu teria que deixá-lo. Não estou em casa agora, mas tem uma chave embaixo do vaso de flores azul perto da porta. Entre e coloque o pacote na mesa de centro da sala. Não se esqueça de trancar a porta quando entrar na casa e depois trancá-la novamente quando sair. Peguei as chaves do carro e a carteira. Entrei no carro e coloquei o endereço no Google Maps. Entendi, estou indo. Meu celular vibrou enquanto eu saía com o carro. Estou falando sério, tranque a porta nas 2 vezes, por favor. Achei aquilo um pouco exagerado, mas prometi que faria. A casa onde eu deveria buscar o pacote parecia abandonada. Havia uma cerca de arame quebrada ao redor, com um pequeno portão que mal se mantinha em pé. A casa destoava completamente das outras da vizinhança, que eram muito mais bonitas. Você veio buscar as coisas do Jack? Olhei para cima e vi um homem parado na porta aberta da casa. Ele ocupava praticamente todo o espaço da entrada e a cabeça quase encostava no batente. O cara era enorme, tanto em altura quanto em músculos, e tinha o tronco inteiro coberto de tatuagens. Ah, sim, acho que sim, respondi sem sair do lugar na calçada. Fica aí. E eu fiquei. Na verdade, acho que não teria me mexido nem se ele tivesse mandado. Olhei ao redor e percebi que não havia mais ninguém naquela rua. Eu era uma mulher de 21 anos sozinha ali. Apertei as chaves do carro na mão. Alguns minutos depois, o homem voltou carregando uma caixa de papelão. Era mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, mas estava manchada e úmida em alguns cantos. Pode abrir o carro? Ele perguntou. Abri o porta-malas porque não queria colocar aquilo nos bancos. Ele deixou a caixa lá dentro. Pronto, obrigada, respondi. Dei a volta até o lado do motorista e abri a porta. Ah, mais uma coisa, ele disse. Olhei para ele. Cuidado, não respondi. Coloquei a música bem alta enquanto dirigia até a casa de Jack, esperando que aquilo diminuísse a minha ansiedade. Não adiantou. Estacionei na entrada de pedra da casa e fiquei alguns instantes dentro do carro, admirando o lugar. Era uma casa enorme, com pilares de pedra na varanda e a grama mais verde que eu já tinha visto na vida. Desliguei o carro e desci. Peguei o pacote, fui até a porta da frente e encontrei a chave exatamente onde ele tinha dito. Abri a porta, entrei e fechei atrás de mim. Lembrei o que ele tinha dito sobre trancar a porta assim que entrasse. Ainda achava aquilo um pouco exagerado, mas alguma coisa dentro de mim fez com que eu a trancasse. Entrei na casa, sentindo os pés afundarem no carpete grosso cor de vinho, enquanto admirava o interior. Todos os móveis eram de madeira e pareciam absurdamente caros. Com o dinheiro gasto para mobiliar aquele lugar, eu provavelmente conseguiria pagar a faculdade inteira várias vezes. Coloquei o pacote na mesa de centro e, quando estava voltando para a porta, ouvi um telefone tocando em algum lugar da casa. Congelei. Meu celular vibrou no bolso. Peguei para olhar. Não atenda nenhuma ligação que não seja do Marvin. Guardei o celular e segui o som do telefone até encontrá-lo em um escritório. Fui até a mesa e olhei quem estava ligando. Chamada recebida de Jack. Aquilo era estranho. Peguei meu celular e li a mensagem dele novamente. Eu já estava começando a ficar assustada e decidi que, por segurança, não atenderia. Saí da casa, lembrando de trancar a porta novamente. Depois disso, fiz vários outros favores para Jack. Uma vez, dirigi uma BMW até um parque aleatório em outra cidade. Deixei o carro lá e voltei para a casa dele dirigindo outro veículo. Em outra ocasião, ele me pediu que eu encontrasse um dos seus funcionários durante o almoço.
O homem me entregou uma maleta para levar até a primeira casa onde eu tinha buscado o pacote e disse que saberia se eu olhasse dentro dela. Várias vezes, Jack também me pediu para ir até aquela mesma casa e ficar lá com um homem, que se chamava Júlio, por um determinado período de tempo. No total, eu já tinha ganhado cerca de $3.500. Naquela noite, fui até lá. A entrada estava vazia, como quase sempre, mas a luz da varanda estava acesa. Subi, destranquei a porta, entrei e tranquei novamente. Tudo parecia exatamente igual. Jack tinha me dito por telefone que deixaria uma lista de regras na mesa da sala de jantar. Deixei minhas coisas na sala e fui procurar. Lá estava uma folha de papel sobre a mesa de madeira, presa por um copo vazio. Tranque a porta quando entrar. Só atenda ligações do Marvin. Não abra nenhuma torneira entre 21 e 23 horas. Não abra a porta para ninguém depois das 22 horas. Não importa quem a pessoa diga ser. Se a porta do armário no final do corredor estiver aberta, durma na biblioteca. Se estiver fechada, durma em qualquer um dos quartos. O jardineiro chega à meia-noite. Se ele começar a bater nas janelas, se esconda. Ligue a TV e deixe-a exibindo estaticamente durante a noite inteira. Não se esqueça disso. Pode comer o que quiser da geladeira. Eu te pago pela manhã. Boa noite. Fiz questão de seguir todas as regras. Para falar a verdade, eu já estava arrependida da minha decisão. Mas, como já estava ali e receberia dinheiro por aquilo, resolvi ficar. Imaginei que, depois que seguisse todas as regras, ficaria perfeitamente bem. Mesmo assim, aquilo tudo era muito estranho. O que era aquilo? Uma casa mal assombrada? Passei algumas horas pela casa e planejei dormir por volta das 9, já que aparentemente era nesse horário que todas as coisas estranhas começariam a acontecer. Às 20h50, escovei os dentes, usando a torneira pela última vez antes das 9. Fui verificar o armário no final do corredor e, quando vi a porta aberta, levei minhas coisas para a biblioteca e me preparei para dormir no sofá. Tranquei as portas por precaução, deitei e fiquei mexendo no celular. Jack não tinha mandado mais nenhuma mensagem, e comecei a imaginar todos os motivos possíveis para ele ter regras tão rígidas e estranhas naquela casa. Em algum momento, acabei pegando no sono, porque, exatamente às 22h16, acordei com a campainha tocando. Eu já estava prestes a levantar para ver quem era quando me lembrei da regra. Não abra a porta para ninguém depois das 22 horas, não importa quem a pessoa diga ser. Continuei no sofá, tentando não me mexer, com medo de que quem estivesse lá fora ouvisse até o menor barulho. É a polícia. Abra a porta. Não me mexi. Alô? É a polícia. Abra a porta ou vamos entrar. Continuei imóvel, mas conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Depois disso, houve silêncio por algum tempo, então a campainha tocou novamente. Ei, é o Jack, me deixe entrar. A voz parecia do Jack, mas mesmo assim não levantei. Ele teria uma chave, não teria? Porque precisaria que eu abrisse a porta? Isso continuou por quase uma hora inteira. Pessoas diferentes tocavam a campainha, diziam quem eram e depois desapareciam quando eu não respondia. Finalmente consegui dormir, e o jardineiro nunca apareceu. Quando acordei na manhã seguinte, ouvi alguém na cozinha. Levantei devagar, destranquei a porta da biblioteca o mais silencioso possível. Peguei meu celular e atravessei a sala até chegar à cozinha. Parei na entrada e olhei para dentro. Era Jack. Ele estava em frente ao fogão, mexendo alguma coisa em uma panela enquanto a cafeteira preparava o café no balcão atrás dele. Ei, bom dia, ele disse quando me viu. Oi, respondi nervosa. Eu nunca tinha visto Jack pessoalmente, mas ele era exatamente igual às fotos que tinha na internet. Ovos mexidos? Perguntou, apontando para a frigideira com uma colher de madeira. Sim, obrigada. Comi meu café da manhã e tomei um pouco de café em silêncio. Então, como foi? Ele perguntou. Foi tranquilo, não aconteceu nada tão assustador assim. Legal. O clima na cozinha estava meio estranho. Acho que vou embora agora. Tenho aula. Falei. Eu não tinha. Mas queria muito sair dali. Ah, claro, tudo bem. A gente se fala outra hora, respondeu. Peguei minhas coisas e ele me acompanhou até o carro. Enquanto eu saía, ainda conseguia vê-lo parado na entrada da casa, me observando. Quando cheguei em casa, comecei a tirar as coisas da mala e percebi que ainda estava com a lista de regras. Sentei na cama e li novamente. Meu corpo inteiro ficou tenso quando percebi que tinha esquecido de uma coisa. Ligue a TV e deixe-a exibindo estática durante a noite inteira. Não se esqueça disso. Li de novo. Ligue a TV e deixe-a exibindo estática durante a noite inteira. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Fiquei encarando aquelas palavras até elas praticamente perderem o sentido. Ao meu lado, meu celular vibrou e me trouxe de volta à realidade. Era o pagamento de $1.000. Olhei para o celular e depois novamente para a lista. Talvez aquela regra não fosse tão importante assim. Enquanto pensava nisso, chegou uma mensagem de Jack. Não estou na cidade agora. Devo voltar na semana que vem, então você está livre para fazer qualquer outro favor para mim até lá. Acabei de mandar o pagamento, vai fazer alguma coisa divertida. Fiquei encarando a mensagem, li novamente, e de novo, e mais uma vez, só para ter certeza.
Não estou na cidade agora, pensei naquela manhã. Jack estava dentro da minha própria casa. Ele tinha preparado o meu café da manhã. Não estou na cidade agora. Poucos minutos depois, recebi uma nova mensagem, dessa vez de um número que eu não conhecia. Você esqueceu de fazer alguma coisa? Logo depois, chegou uma foto. Era Jack, ou quem quer que fosse aquela versão de Jack parado em frente à televisão. Eu não respondi, então chegou outra foto. Dessa vez, era uma foto da parte de fora da minha casa. Logo depois, veio mais uma mensagem. Cuidado. Não saí de casa por quase uma semana inteira. A única coisa que me fez sair foi uma prova da faculdade que eu não podia perder. Isso não ajudou em nada com a minha ansiedade. Enquanto dirigia até lá, fiquei prestando atenção em absolutamente tudo ao meu redor e quase passei direto por 2 placas de pare e um sinal vermelho. Eu não conseguia tirar da cabeça que Jack, ou o falso Jack, poderia aparecer do nada, na beira da rua. No carro ao meu lado ou no carro atrás de mim. Eu olhava constantemente pelo retrovisor, tentando descobrir se aquela caminhonete preta atrás de mim era a mesma que estava ali há 10 minutos ou apenas outra parecida. Nunca tinha contado ao Jack onde eu estudava, então talvez ele não soubesse. Mas também nunca tinha contado onde morava e, mesmo assim, ele descobriu bem rápido. Desde o que aconteceu, eu ainda não tinha mandado nenhuma mensagem para o Jack verdadeiro. Sinceramente, eu nem sabia o que deveria dizer. Foi mal, não segui todas as suas regras e agora tem um sósia estranho seu andando pela cidade? Por mais idiota que parecesse, meu plano era fingir que estava tudo normal. Não queria piorar a situação contando que já tinha feito merda. Em vez disso, eu esperaria até ele perceber sozinho que alguma coisa estava errada. Com sorte, ele nunca perceberia. Tenho que admitir que ficar sem contar era mais difícil do que eu imaginava. Eu olhava o celular o tempo inteiro, esperando alguma mensagem dele, mas nada aparecia. Terminei a prova naquele dia com certeza de que tinha ido mal por não conseguir me concentrar. Quando voltei para casa, encontrei Júlio parado na entrada da minha casa olhando para o celular. Tentei continuar dirigindo antes que ele me visse, mas não fui rápido o suficiente. Ele olhou para mim e começou a andar na direção do carro enquanto eu entrava devagar. Tranquei as portas e tentei manter a calma. Em vez de colocar o carro em pé, mantive o pé no freio e engatei a ré, pronta para sair dali imediatamente se precisasse. Fiquei sentada no banco do motorista olhando para a porta da minha casa, pensando se conseguiria correr até lá e trancá-la antes que o Júlio me alcançasse. De repente, ele se abaixou e bateu no vidro, me fazendo pular de susto. Olhei para ele sem dizer nada. Abaixe o vidro, ele disse, fazendo um gesto com a mão. Apertei o botão por um instante e deixei apenas uma pequena fresta aberta. Sabe de uma coisa? Não sou eu que você deveria estar temendo. Olhei para ele e depois para os retrovisores, tentando ver se algum vizinho estava do lado de fora. Não havia ninguém. Eu estava sozinha, sem nenhuma testemunha. Você fez merda, ele disse, apoiando-se no meu carro. Eu mandei você tomar cuidado e você não tomou. Você conseguiu quebrar as regras em uma única noite. Elas sempre esquecem pelo menos uma. Elas? Olhei para ele, mas não disse nada porque sinceramente não fazia ideia do que responder. Sai do carro, vamos entrar. Ele bateu a mão no teto do carro e caminhou até a porta da minha casa. Pensei em simplesmente ir embora, mas não sabia para onde iria e uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha para dizer. Então estacionei, desliguei o motor e deixei Júlio entrar na minha casa. Ele se sentou no sofá e olhou ao redor da sala. Até que isso aqui é chique para uma universitária. Comprou com o dinheiro do Jack? Revirei os olhos. Por que você não queria entrar? Tá bom, assunto delicado. Respondeu, dando de ombros. Preciso conversar com você sobre Jack. Qual Jack? O que eu venho conversando esse tempo todo ou o que apareceu dentro da casa? O que? Ele perguntou imediatamente, inclinando-se para a frente. O que? Como assim? O que apareceu dentro da casa? Jack ainda não voltou. Eu vim aqui para te avisar que você esqueceu de trancar a porta depois daquele trabalho de tomar conta da casa. Jack não vai gostar disso. Ele é muito exigente com as coisas dele. Já se livrou de garotas por coisas muito menores. Fiquei em silêncio olhando para Júlia enquanto ele esperava que eu explicasse. A expressão "se livrou de garotas" me deixou nervosa. O que exatamente ele queria dizer com aquilo? Jack não me mataria por causa de um erro, certo? Depois de alguns segundos, Júlio perguntou: tinha outra pessoa dentro da casa? Jack estava naquela manhã antes de eu ir embora. E como você acha que isso aconteceu? Jack ainda não voltou da viagem. Dei de ombros, sem saber o que responder. Júlio se levantou e soltou um suspiro irritado. Quer saber? Eu vim aqui originalmente para pedir uma parte do dinheiro que você recebeu por aquele péssimo trabalho, tomando conta da casa. Mas aparentemente você fez uma merda muito maior do que eu imaginava. Então eu vou ficar de fora do que quer que esteja acontecendo. Boa sorte. Ele abriu a porta, acenou e foi embora, me deixando sozinha. Assim que ele saiu, corri até a porta e tranquei. Comecei a entrar em pânico novamente. O que eu faria se Jack voltasse da viagem e descobrisse que eu tinha estragado tudo? E se Júlio estivesse certo e alguém tivesse entrado na casa e roubado alguma coisa? Talvez eu apenas achasse que tinha visto Jack naquela manhã. Talvez fosse simplesmente algum estranho muito parecido com ele. Minha cabeça estava a mil tentando decidir o que fazer.
Passei algumas horas andando de um lado para o outro, até finalmente decidir voltar à casa do Jack para verificar se alguém tinha invadido. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu faria uma denúncia anônima para a polícia. Além disso, Jack só descobriria que a culpa era minha se Júlio me entregasse, e aparentemente ele não pretendia mais se envolver. Dirigi até lá em silêncio, tentando controlar a respiração para não ter nenhuma crise no meio da estrada. Quando finalmente cheguei à casa de Jack, desliguei o carro, não consegui criar coragem para sair. Fiquei alguns minutos olhando para aquela casa enorme, tentando me obrigar a tirar o cinto, abrir a porta e descer. A casa que antes parecia impressionante, agora me deixava extremamente ansiosa. Eu não conseguiria parar de imaginar todas as coisas horríveis que poderia encontrar quando entrasse. Pensei em quantos lugares alguém poderia usar para se esconder dentro de uma casa daquele tamanho. Não sei quanto tempo fiquei ali até finalmente sair do carro e caminhar até a entrada. Hesitei alguns segundos, respirei fundo e tentei abrir a porta. Ela não abriu. Estava trancada. Imaginei que Júlio provavelmente tivesse trancado quando passou por lá. Então peguei a chave no meu chaveiro, destranquei e entrei. Tudo parecia normal. Não havia sinais de arrombamento ou qualquer coisa do tipo. Fiquei até aliviada por Júlio ter percebido meu erro antes que outra pessoa entrasse. Fechei a porta atrás de mim, e dessa vez conferi 2 vezes se realmente estava trancada antes de continuar pela casa. Primeiro fui até a biblioteca, que estava exatamente como eu tinha deixado. Depois atravessei a sala olhando cuidadosamente para ver se alguma coisa estava fora do lugar. Nada. Comecei a me sentir melhor depois de confirmar que aparentemente ninguém tinha invadido e destruído o lugar. Essa sensação durou pouco. Entrei na cozinha e estava um caos. As portas da geladeira e do freezer estavam completamente abertas e todas as embalagens de comida estavam vazias. Caixas de alimentos congelados estavam jogadas dentro do freezer e pelo chão. Havia bandejas de carne sobre a mesa e as bancadas, e o líquido avermelhado da carne tinha derramado dentro da geladeira e agora pingava no chão. Não havia muita comida ali antes, mas agora tudo tinha desaparecido. Cheguei perto da geladeira e percebi que ela não estava gelando. A luz interna também não funcionava. Por algum motivo, quem tinha comido toda aquela comida também havia tirado a geladeira da tomada. Passei por uma embalagem vazia de suco de laranja e uma cartela de ovos vazia enquanto caminhava até o fogão. Lá encontrei várias frigideiras sujas. Uma delas ainda estava quente, o que significava que tinha sido usada há pouco tempo. Havia cascas de ovos espalhadas pela bancada e imediatamente me lembrei daquela manhã, quando Jack, ou seja lá quem fosse aquele homem, tinha preparado ovos para mim no café da manhã. Saí da cozinha tomando cuidado para não pisar naquela bagunça e fui até o corredor. Reparei na porta no final dele. Dessa vez estava fechada. Conforme caminhava, comecei a perceber o silêncio assustador dentro da casa. Eu não conseguia ouvir nem o sistema de aquecimento funcionando. Passei pelo termostato e percebi que também não funcionava. A tela estava completamente apagada. Apertei alguns botões, mas nada aconteceu. Olhei para dentro do escritório. Estava vazio, mas alguém tinha usado recentemente o telefone fixo e não tinha colocado o aparelho de volta no lugar. O telefone estava pendurado para fora da mesa. Entrei, peguei o aparelho e coloquei junto ao ouvido. Silêncio. Coloquei de volta e acompanhei o fio com os olhos até a parede. Parecia que a casa inteira estava sem energia, o que explicava a geladeira e o termostato. Saí do escritório e voltei para o corredor. Foi então que congelei. A porta no final do corredor agora estava aberta. Tinha alguém dentro da casa. Peguei o celular no bolso de trás e verifiquei se talvez tivesse perdido alguma mensagem do Jack, mas eu estava sem sinal dentro da casa. Mesmo assim, continuei segurando o celular, torcendo para conseguir sinal suficiente para pedir ajuda. E comecei a me afastar lentamente daquela porta, prestando atenção em qualquer passo ou barulho que pudesse revelar onde o invasor estava. Quando me virei, dei de cara com Jack, ou seja lá quem fosse aquele homem. Eu sabia que era o mesmo homem que tinha visto naquela manhã, mas agora não fazia ideia de quem ele realmente era. Desculpa, falei assustada. Qual delas é você? Ele perguntou, apertando os olhos enquanto me observava. Ele estava usando uma camiseta cinza manchada e uma calça velha de pijama que parecia ter sido comprada 30 anos atrás. O quê? Você é a nova, não é? A garota do outro dia? Foi você que esqueceu de ligar a televisão? Sim, me desculpa. Eu achei que estava tomando cuidado, não foi minha intenção. Parei de falar quando ele começou a rir. Desculpa? Perguntou sorrindo. Eu é quem deveria te agradecer. Quem é você? Fiquei encarando o rosto dele. Era exatamente igual ao Jack das fotos. Mas eu não conseguia entender por que ele estava ali, se Jack tinha dito que ainda estava viajando. Eu sou Jack, respondeu como se fosse óbvio. Mas Jack disse que só voltaria daqui a alguns dias. A expressão dele mudou. Eu te disse quando voltaria? A data exata? Balancei a cabeça, confusa e tentando pensar em alguma maneira de passar por aquele homem e sair daquela maldita casa. Mas você consegue perguntar para ele? Não consegue? Eu não sei. Ele não fala comigo há alguns dias. Merda, eu esperava que não estivesse tão ruim assim. Você pode me explicar que P está acontecendo?
Você não deveria ter voltado aqui. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Alguma coisa estava muito errada. Parte de mim se arrependeu de não ter seguido meu plano original, de simplesmente fingir que estava tudo bem. Eu não queria permanecer naquela casa nem mais um minuto. Além disso, aquele homem que dizia ser Jack estava me dando uma sensação péssima. Passei lentamente por ele e continuei olhando para trás, enquanto caminhava em direção à sala e à porta da frente. Comecei a andar cada vez mais rápido, até praticamente correr e me jogar contra a porta. Eu simplesmente não conseguia tirar da cabeça que alguma coisa horrível aconteceria se permanecesse ali. Destranquei a porta, mas, quando estava prestes a abri-la, ouvi a trava voltar para o lugar. Só que o barulho foi muito mais alto do que o normal. Mexi na maçaneta e percebi que ela não estava trancada. Era outra coisa que impedia a porta de abrir. Entrei em pânico e comecei a puxá-la com força. Que porra é essa? Então ouvi outro barulho vindo do corredor, mas rapidamente percebi que era o som do ar passando pelas saídas de ar. A energia tinha voltado, e de alguma maneira, um sistema de segurança parecia ter sido ativado junto com ela. Olhei para o celular, o sinal tinha voltado e havia 3 mensagens de Jack. Voltei. O que aconteceu? Eu sei que você está dentro da casa. Olhei ao redor procurando por ele ou por alguma câmera que pudesse ter avisado que eu estava ali, mas não encontrei nada. Peguei o celular e respondi: "Você está aqui?" Continuei segurando o telefone enquanto voltava para o corredor, procurando o outro Jack que tinha visto. Se é que existiam 2 Jacks, talvez fosse a mesma pessoa brincando comigo por algum motivo. Uma parte de mim começou a pensar que talvez eu merecesse aquilo por ter aceitado tudo desde o início. Porque eu tinha concordado tão rápido em fazer favores aleatórios para um homem que nunca tinha conhecido? Sim, eu precisava do dinheiro, mas entrar na casa de um completo estranho provavelmente estava entre as 10 coisas mais idiotas que alguém poderia fazer. Principalmente porque ninguém sabia onde eu estava. E eu não tinha nada para me defender. Parei por um instante diante da porta fechada e depois fui até uma janela. Tentei abri-la, mas o sistema de segurança também tinha trancado as janelas. Pensei em quebrar o vidro. Peguei um vaso que parecia resistente, dei alguns passos para trás e joguei com toda a força. O vaso se despedaçou contra o vidro, mas a janela não sofreu nenhum arranhão. A única maneira de sair dali era pela porta, mas primeiro eu precisava descobrir como desativar aquele sistema de segurança. Voltei para onde tinha deixado Jack. Ele tinha desaparecido. "Jack?" Gritei. Minha voz ecoou pela casa. A porta no final do corredor estava fechada novamente. Comecei a caminhar até ela, olhando para dentro de cada cômodo pelo caminho. Não havia ninguém. Quando cheguei à porta, meu celular vibrou. Você deveria ter seguido as regras. Fiquei parada diante dela, tentando criar coragem para descobrir o que havia do outro lado. Eu sei, me desculpa. Voltei só para ter certeza de que estava tudo bem. Segurei a maçaneta e respirei fundo. O celular vibrou novamente, me assustando, mas ignorei. Girei a maçaneta e abri. Diante de mim havia uma escada de madeira e lá embaixo um porão mal iluminado. Comecei a descer lentamente e olhei para o celular. Você deveria ter ficado longe. Vai se arrepender muito disso. Não respondi e continuei descendo até chegar ao fim da escada. Eu não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas definitivamente não esperava encontrar uma espécie de apartamento normal no porão. Jack estava sentado em um sofá encostado na parede, lendo uma revista. Ele levantou os olhos quando ouviu meus passos. "O que você está fazendo?" gritou, levantando-se de uma vez. A porta trancou. Eu não consigo sair. "Você é muito idiota", ele respondeu, enquanto caminhava até mim. "Como eu deveria saber que as portas iam trancar quando a energia voltasse?" "Você não deveria ter voltado", gritou, com o rosto ficando vermelho de raiva. "Eu só queria ter certeza de que estava tudo bem. E daí? Você recebeu $1000 para tomar conta da casa. Por que não pegou o dinheiro e foi embora? Por que você está tão nervoso? E por que você está aqui? Você claramente não é o Jack." "Como você sabe?" perguntou, agora muito mais calmo. "O quê? Como você sabe que eu não sou o Jack?" "Eu sou igual às fotos que você viu, não sou?" "Sim, mas Jack está viajando. Como você sabe? O que você quer dizer? Você alguma vez encontrou o Jack pessoalmente? Já falou com ele por telefone? Fez chamada de vídeo? Qualquer coisa além de receber algumas mensagens de texto de vez em quando?" Não respondi, fiquei apenas olhando para ele. Ele tinha razão, era exatamente igual às fotos que eu tinha visto no Tinder. "Foi o que eu pensei", respondeu diante do meu silêncio. "Então o que exatamente você está querendo dizer?" Meu celular vibrou novamente. "Como você sabe que a pessoa com quem você vem conversando sequer existe? Na verdade, como você sabe que não sou eu? Talvez esse tenha sido o meu plano desde o início, atrair você até aqui. Foi aí que finalmente caiu a ficha. Ele estava certo. Eu não sabia se a pessoa com quem vinha conversando era real. Eu estava fazendo favores aleatórios para alguém com um perfil na internet que, por algum motivo, queria me pagar para realizar aquelas coisas. No fundo, eu sempre tinha achado estranho um sugar daddy disposto a pagar alguém para fazer coisas que não envolviam sexo.
Mas eu precisava tanto do dinheiro que nunca parei para questionar mais. Eu estava ainda mais assustada. Minhas mãos estavam frias e suadas enquanto esperava para ver o que ele faria. Eu poderia correr de volta pelas escadas, mas não achava que seria rápido o suficiente para sair e encontrar alguma coisa para bloquear a porta. Antes que ele viesse atrás de mim, respirei fundo, tentando não demonstrar medo. Se Jack fosse perigoso, eu não queria que percebesse que eu estava planejando fugir. Depois de alguns segundos em silêncio, olhei para o celular para ver a mensagem que tinha acabado de chegar. Mas não havia nenhuma notificação nova. Não foi o seu celular, Jack disse. Olhei para ele e depois para um telefone que estava sobre uma mesa próxima. De repente, ele avançou na minha direção. Tentei desviar, mas fui lenta demais. Jack agarrou meus braços. Meu celular caiu na minha mão e tudo ficou preto. Quando acordei, estava no sofá da sala e Jack estava em pé na minha frente olhando para mim. O que aconteceu? Tentei me sentar, mas estava extremamente tonta. Meu braço esquerdo doía quando tentei usá-lo como apoio. Lembrei de Jack me agarrando. Imaginei que ele tivesse apertado meu braço com tanta força que havia deixado um hematoma. Finalmente acordou. Ótimo. Consegui me sentar lentamente, sentindo dor ao colocar peso no braço esquerdo. Olhei para Jack. Ele estava a alguns metros à minha frente e tinha um curativo enrolado no bíceps direito. O que aconteceu? Perguntei olhando para o curativo. Havia sangue atravessando o tecido. Você realmente não deveria ter voltado. Mudei de posição no sofá e senti novamente uma dor no braço esquerdo. Olhei para ele. O braço também estava enfaixado. O que aconteceu? Repeti. Comecei lentamente a retirar o curativo. Quando terminei, fiquei olhando para vários pontos grosseiramente feitos na parte interna do meu bíceps. Que porra é essa? Desculpa, Ivy, mas você realmente não deveria ter voltado. Embora, para falar a verdade, eu esteja até feliz que tenha voltado. Eu não queria fazer isso, mas preciso sair daqui. Ele começou a se afastar em direção à porta da frente. Observei enquanto ele simplesmente abria a porta. Como ele tinha desativado a trava, será que tinha sido ele quem ativou aquilo desde o começo? Jack saiu e virou para olhar para mim. Boa sorte. Eu te ajudei um pouco enquanto você estava apagada, disse apontando para o meu celular, que estava no sofá ao meu lado. Levantei e fui atrás dele. Surpreendentemente, ele não tentou correr. Ficou parado a menos de 1 metro da entrada, apenas me observando. Tentei sair. No instante em que atravessei a porta, uma dor lancinante explodiu no meu braço esquerdo e percorreu meu corpo inteiro. Parecia que eu estava sendo esfaqueada em todos os lugares ao mesmo tempo. Caí no chão gritando. Assim que meu corpo voltou para dentro da casa, a dor desapareceu. Fiquei deitada no chão tremendo, enquanto olhava para Jack. O que você fez comigo? Eu precisava sair. Já faz 8 meses. Desculpa. Você simplesmente foi a primeira que voltou dessa vez. Tenho certeza de que você é uma boa pessoa, mas sinto muito. Eu não posso continuar aqui. Você vai simplesmente me deixar aqui? Júlio vai aparecer para trazer comida. E mais uma coisa, nem pense em tentar tirar essa coisa do seu braço. A casa está cheia de câmeras. Se você fizer alguma coisa suspeita, Júlio vai perceber e não vai hesitar em impedir você. Eu aprendi isso da pior maneira. Eu não sabia nem o que dizer. Fiquei parada, em choque, enquanto Jack caminhava até o meu carro. Entrava, ligava o motor e desaparecia pela rua. Finalmente fechei a porta da frente e a tranquei. Então me virei para a casa vazia. Meu celular ainda estava no sofá e me lembrei do que Jack tinha dito antes de ir embora. Caminhei até lá tentando não mexer muito o braço. Peguei o celular e liguei a tela. Meu perfil do Tinder estava aberto, só que tinha sido alterado. Agora, na minha bio estava escrito: procurando uma Sugar Baby, $700 por semana, sem sexo. Na mesa ao lado havia uma lista de regras para tomar conta da casa, parecida com aquela que eu tinha encontrado quando passei a noite ali. Na parte de baixo da folha havia um bilhete escrito: desculpa. Espero que você consiga sair daqui logo. Não se preocupe, talvez você não precise ficar aqui por muito tempo. Elas quase sempre esquecem pelo menos uma das regras. Boa sorte, Jack.